Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Quero aqui, em nome de Jesus, mais uma vez agradecer por você estar aqui conosco, para poder, em nome do Senhor, aprender e, é claro, entendermos um pouco mais o que se diz respeito da palavra de Deus. Hoje traremos aqui um estudo, daremos continuidade naquilo que nós estávamos falando dentro dos livros históricos sobre o livro de Juízes. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os líderes fortes na fé, se der tempo, líderes que foram fracos na fé e assim por diante. Tenho absoluta certeza, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus irá te abençoar. Já vai agora aproveitando, vai avisando aquela pessoa, esta pessoa que você conhece, que você sabe que seria bom ela acompanhar um momento como esse. Vai aí já avisando esta pessoa, já vai dando um recado para ela, compartilha aí com esta pessoa que você conhece, mandando o link, e assim ela vai poder entrar e participar. Quero que você também, que não é inscrito, vá se inscrevendo para participar de mais um momento de um estudo da palavra do Senhor. Um estudo que irá fortalecer a tua vida, que irá fortalecer a tua alma. Tenho certeza absoluta que o nosso Deus, Ele vai fazer a diferença sobre você e sobre a sua casa. Mas antes eu quero aqui fazer uma oração para nós meditarmos aqui e nos aprofundarmos no estudo. Quero que você agora ore comigo, que você venha em nome de Jesus, estar pelo menos aí em meditação, porque eu vou pedir agora a direção de Deus, a direção do Pai, para que possamos em nome de Jesus meditar nesse estudo. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso, eterno e soberano Pai, meu Deus, em o nome de Jesus, eu entro na Tua presença para poder exaltar e glorificar o Teu nome. Tu és santo, Tu és fiel. Pai, em primeiro lugar, perdoe se nós falhamos diante de Ti. Nos perdoa, Pai. E que hoje o Senhor venha falar ao coração de cada um dos Teus filhos. Que cada pessoa possa hoje ter este encontro contigo. Que seja fortalecida e fortalecido no Teu Espírito Santo. Que a nossa mente esteja aberta. E que após o término desse estudo, estas vidas, em nome de Jesus, possam estar prontas para poder vencer as batalhas que virão na sua jornada. Assim eu oro, assim, meu Deus, eu te agradeço desde já, e que o Senhor, meu Deus, possa fazer com que cada uma dessas pessoas vivam as tuas promessas. Em o nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está aí ligadinho. Nós não estamos aqui trazendo algo só, de repente, para quem é evangélico. Não, está aberto para todas as pessoas. Para que possamos, em nome de Jesus, está aprendendo junto. A gente está falando da palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, ela é para todos, todos que desejam, todos que querem, todos que estão aí dispostos a aprender e compreender um pouco mais da palavra de Deus. Então vamos lá? Nós vamos ali no livro de Juízes, capítulo 3, Juízes, capítulo de número 3. No verso 1 diz assim, Juízes, capítulo de número 3, no verso 1 vai dizer assim: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova
todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até o Lebo Ramate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, por esquecerem-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalaíns e a Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cushar-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Amém? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, meu irmão, minha irmã, dos líderes fortes. Nós já vimos aqui um pouquinho na leitura e nós conseguimos entender de um povo que não tinha ainda participado de guerras e de batalhas em Canaã. Então acredita-se que eram crianças quando Josué começou ali, meu irmão, minha irmã, a tomar posse da terra de Canaã. E eles ainda não estavam prontos para a guerra. E agora Josué já não é mais vivo, e esse povo ainda precisa conquistar, ainda precisa vencer. E eles estão vivendo no meio dos cananeus. Eu quero aqui só abrir um parênteses muito rápido, porque, meu irmão, minha irmã, a maior prova para nós é nos mantermos fiel a Deus no meio de um povo que não tem compromisso com o Senhor. Você está entendendo? A maior prova que nós possamos enfrentar e passar é aquela, meu irmão, minha irmã, de não ser contaminado por essas pessoas. Você vê, meu irmão, minha irmã, quando você lê a Bíblia Sagrada, que Daniel foi levado para a Babilônia cativo, junto com os seus amigos, e ali eles tiveram que manter sua fé, não se deixarem contaminar, não se deixassem envolver com a situação do momento, com as pessoas que estavam lá. Porque muitas vezes, porque as coisas não começam a andar como desejamos, muitas vezes as pessoas preferem abrir mão de tudo, ao invés de lutar, de prosseguir e de ir adiante. Meu amigo e minha amiga, mantenha-se sempre firme na presença do Senhor e na fé do nosso Pai. Nós vemos um texto aqui, lemos, onde eles começaram a se misturar. E toda essa mistura, lá na frente, traz um prejuízo. Lá na frente traz uma consequência. Às vezes, as pessoas não notam isso. Às vezes, você não percebe isso. Mas o Senhor, muitas das vezes, nos prova para ver se realmente nós vamos obedecer a Ele ou não. Se nós vamos verdadeiramente fazer a vontade do nosso Deus ou não. Então, nós precisamos estar sempre pronto. Uma das coisas que eu digo sempre, esteja pronto. Você precisa estar sempre preparado. Está entendendo, em nome de Jesus? E hoje nós vamos falar então sobre os líderes fortes. Eu quero que você que pode, e tem também, é óbvio, a sua apostila. Nós estamos na página 17, na lição 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre líderes fortes. E nós vamos falar sobre esse primeiro líder, que é Otiniel. Otiniel, quando nós lemos aqui na palavra de Deus, ele vai começar a aparecer aqui, meu irmão, minha irmã,
a partir do versículo de número 9. Olha só o que diz. Mas quando clamaram ao Senhor, eles lhe levantou um libertador, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. E o Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otiniel, que prevaleceu contra ele. Então, meu irmão, minha irmã, Deus sempre vai levantar alguém para poder libertar o povo das enganações do inimigo, das mentiras do mal, vai abrir os olhos das pessoas, vai fazer com que aquela mente cauterizada ela consiga entender e compreender que até ali ela estava sendo enganada. E isso não é diferente nos dias de hoje não, tá? Estamos falando daquela época, mas hoje, nos dias atuais, acontece da mesma forma. Então, Otiniel é levantado. E a principal causa de recaída de Israel no pecado foi o casamento daquele povo, o casamento deles com pessoas pagãs. Se você for ler, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, você vai ver que o povo ele recai, o povo entra no pecado, nesse casamento com pessoas pagãs. Em Juízes capítulo 3, versículo 4, vai falar isso. Ó. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedecerem os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então assim, Deus deixou uma ordem que não era para eles se misturarem, não era para haver mistura de povos. Tanto que o povo de Israel se casava com alguém da mesma tribo, não podia se casar de tribo diferente. Por exemplo, tem um da tribo de Benjamim, mas conheceu uma moça da tribo de Judá e se apaixonou por ela. Não poderia se casar, porque essa era a ordem do Senhor. E ainda mais com o povo que não adorava o mesmo Deus, ainda mais com o povo que não tinha a mesma fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, como, meu irmão, minha irmã, que Deus ia aprovar algo como isso? Então, era mais uma prova, um teste de fé, para que essas pessoas viessem ali cumprir a vontade de Deus e estar dentro dos mandamentos do Senhor. E aí a gente encontra, irmãos, né, a primeira situação aqui. Porque Deus disse que as nações vizinhas iriam servir de provação para Israel. E a gente vê que foi realmente uma provação. Aí no versículo 6 vai dizer assim, ó, que a gente vai ver que Israel fracassa. Ó. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Então a gente vê o povo já se envolvendo. É aquele negócio, não, eu estou firme, eu não vou cair, e não sei o que, e não sei o que. Daqui a pouco já está envolvido. As pessoas elas têm que entender uma coisa, para mim poder vencer o mal, eu tenho que se distanciar dele. Quanto mais longe eu ficar, melhor. Quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais força o Senhor me dará. Quem entende, diga amém. Então, Israel ele fracassa porque eles começam a se casar e com um povo diferente, e é claro, né? Vai se levando e vai se deixando levar, e daqui a pouco está lá, adorando outros deuses, como a palavra de Deus mesmo falou. Então, Deus, na sua graça providencial, deixou que um rei da Mesopotâmia, meu irmão, minha irmã, invadisse a terra e Israel foi derrotado por ele. Israel foi derrotada por esse rei. Ficou ali 8 anos, que eu estou lendo aqui, estou aproveitando e vou lendo aqui, meu irmão, minha irmã. Ó, durante 8 anos... 8 anos na mão do inimigo, 8 anos sofrendo. Por quê? Porque desobedeceram ao Senhor, porque deixaram de cumprir a vontade do nosso Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, por causa disso, eles ficaram sofrendo. E esse sofrimento fez com que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Então assim, parece que assim, só aprende quando passa por situações adversas. Precisou passar por essa situação, para que aí, meu irmão, minha irmã, viesse se voltar a Deus,
e está seguindo e fazendo a vontade do Senhor, precisou passar por toda essa situação para ser restaurado. Tem momentos que infelizmente é isso mesmo. A gente só vai aprender com os erros, só vamos aprender com as falhas. Mas se Deus está agora nos orientando, para que, meu irmão, minha irmã, que eu vou sofrer? Para que eu vou pôr minha família para sofrer? Para que eu vou entrar em situações, meu irmão, minha irmã, aonde vão me causar dor e sofrimento? Não é necessário. Você sabe que não é preciso. Basta a gente continuar firme com Deus. Basta a gente se manter no Senhor. Então, quando Deus vê o arrependimento de Israel, Deus mandou esse juiz libertador, Otiniel, que era sobrinho de Caleb, né? E o nome de Otiniel significa espírito de leão, né? Um homem guerreiro, de atitude, que vai para cima, que não tem medo. E Deus olha para ele e levanta ele para ser o juiz daquele povo e libertar o povo da mão do inimigo. Então, olha só, Deus levantou ele, irmãos, para que eles pudessem, em nome de Jesus, entender que eles precisavam estar debaixo da vontade, obedecendo o nosso Deus. Na apostila está assim, uma das mais claras indicações do seu talento e firmeza de governo é o breve relato de sua grande batalha. A brevidade do relato no contexto do livro de Juízes é só de elogio. Em geral, no livro de Juízes, quanto mais pecaminoso ou duvidoso o juiz, mais extenso é o relato a ele dedicado. E quanto mais piedoso o juiz, mais curta é a narrativa da sua vida. Então, a gente nota também aqui que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel, continuando sobre ele até que a vitória foi ganha. Então, esse juiz não falhou na sua responsabilidade perante Deus. Pelo contrário, ele permaneceu firme no Senhor. A gente está falando, lembrando, de líderes fortes na fé. Otiniel acreditava e confiava em Deus. Otiniel foi aquele homem que não duvidou do poder do Senhor. Tanto que ele vai combater contra gigantes. Tanto que ele vai lutar. Ele vai para cima, ele não tem medo. Ele vai libertar Israel. É essa fé que Deus quer que nós venhamos ter, meu irmão, minha irmã. Em tempos difíceis, em tempos de angústia, em tempos de sofrimento, nós precisamos ter esta fé. Uma fé, irmãos, para poder vencer todas as batalhas. Uma fé para a gente não desistir. Uma fé para a gente não vacilar e desobedecer o nosso Deus. Porque senão, meu irmão, minha irmã, a gente vai andar errante nesse mundo. Senão a gente vai andar vacilante. Senão a gente vai, meu irmão, minha irmã, acabar perdendo todas as promessas que o Senhor tem para nós. Amém? E aí, a partir do versículo 12, vai aparecer, meu irmão, minha irmã. E deixa eu ler aqui o 11, né? E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otiniel, filho de Kenaz. Então você vê. Ele vai, faz a vontade do Senhor, traz a paz sobre a terra. Ficou uma paz durante 40 anos, irmãos. O povo sofreu 8 anos, mas viveu 40 anos de paz. 40 anos de tranquilidade. Por que viveu 40 anos de paz? Porque faziam a vontade de Deus. Otiniel morre. Aí vai aparecer o outro juiz, que é um outro juiz que foi um líder forte na fé, que é Eude. O nome desse é Eude. E Eude, irmãos, a partir do versículo 12 vai falar sobre ele, né? E mais uma vez o povo de Israel, depois que Otiniel morre, vai vacilar diante de Deus. Quer ver? Versículo 12. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Então, você vê, né? Mais uma vez o povo de Israel vai sofrer. Mais uma vez o povo de Israel vai passar por uma situação difícil, porque fez aquilo que o Senhor reprovava, aquilo que não agradava a Deus. Aí Deus vai levantar Eude. E eu vou ler aqui na apostila um pouquinho, que diz assim, não se pode ignorar o indício de degeneração nessa história. Em contraste com a vitória definitiva, ganha por Otiniel, a de Eude foi algo suspeito
respeito por causa da maneira em que foi ganha. Seria fácil indagar como é que Deus pôde ver com agrado as ações de Eude. Mas devemos lembrar que, por todo o livro de Juízes, são as ações dos homens e não as de Deus que são salientadas. E neste caso, Deus se responsabilizava pela vitória dos israelitas, mas não foi ele que escolheu a tática empregada. Então assim, a gente vai ler algumas situações, só que assim, a forma do homem agir não significa que foi Deus que deu aquela orientação. Porque a gente vai falar, mas como que pode Deus aceitar a situação como essa? Deus, ele quer libertar o povo. Deus, ele quer livrar o povo. E ele deixa a evidência de que foi ele, isso muito forte. Quando nós lemos aqui, vamos ler um pouquinho, olha só. Porque o povo ficou, irmãos, 18 anos agora. Preste atenção nisso, ó. Lá com Otiniel, antes de Otiniel, foi 8 anos. Agora já vai para 18 anos. Aí diz aqui, ó, no 15. E novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gerá. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. E Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, um homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores, junto aos ídolos que estão perto de Gilgal. Ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. E depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram, e lá estava o seu senhor caído no chão morto. Enquanto esperava Eude, escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Então, olha só. De repente você olha uma história como essa e fala: poxa, como é que pode? Bom, muitas das vezes as ações do homem não têm nada a ver com Deus. E é isso que nós precisamos entender. As ações dos homens não têm nada a ver com Deus. E a gente precisa compreender isso para entender que Deus, ele vai operar, irmãos. Ele vai manifestar e todos ficarão sabendo que foi ele. A operação de Deus, ela será evidente na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um. De repente não vai ser daquela maneira que Deus queria. Deus não queria agir daquela forma. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, compreender uma coisa: que ele vai fazer, ele vai fazer. Que ele vai libertar o povo, ele vai. Eu já vi muito isso, pessoas que estavam ali, irmãos, seguindo um caminho que, poxa, como é que pode? E a gente viu a manifestação de Deus. Ah, mas o cara está errado. Bom, mas Deus, ele vê no seu infinito amor a atitude também tua. A tua atitude vai fazer a diferença também. Deus, a intenção dele é mostrar que ele é poderoso e que ele pode te livrar. Ele levanta líderes? Levanta, claro que levanta. E se o líder andar conforme a vontade de Deus, ele vai permanecer. Se não, ele cai também. Aí diz aqui, ó, após 40 anos, na apostila, após 40 anos de repouso, o povo tinha recaído do pecado e, consequentemente, Deus permitiu que o rei Eglon de Moabe
derrotasse Israel, trazendo os judeus novamente ao arrependimento e à restauração. Mais uma vez Deus atendeu o clamor do seu povo, mandando-lhes um libertador chamado Eude. Infelizmente, Eude praticou uma manobra ardilosa para atingir o fim desejado. Isso não é o que Deus quer. Deus não pede para ninguém agir dessa forma, com traição, de forma... Não é assim. Deus, ele tem a maneira dele trabalhar, mas às vezes Deus não pode ser o responsável pelas atitudes errôneas dos homens. Amém? Ao trazer um tributo ao rei dos Moabitas, ao despedir-se deste, disse-lhe que tinha para ele uma mensagem particular da parte de Deus, mas na verdade ele não tinha mensagem nenhuma, que foi o que eu li. Ele usou o nome de Deus para poder matar aquele homem ali. Falou, não, tem uma mensagem. E o rei, qual é a mensagem? Ele vai e pega o rei sozinho. Então Eude e o rei cananeu passaram ao palácio para conversarem. E aqui, irmão, José, o historiador judeu, lembra-nos de que isto se deu durante o verão, quando após o meio-dia os guardas provavelmente estavam fora de seus postos no interior do palácio. É interessante saber que Eude era canhoto. Tal fato constituía uma vantagem na guerra, porque quando fala de homem canhoto, parece que ele tinha mais habilidade, né? Ele era mais ágil. E Eude era canhoto e ele aproveita dessa situação. Então, ele faz em um momento que o rei vai estar sozinho, que não vai ter ninguém com ele, e ele vai e pega o rei sem ele ter nenhuma chance de estar reagindo. Você sabe que numa guerra, numa batalha, quando o rei é morto, a guerra acabou, a batalha acabou. E aí vai dizer aqui ainda, estando sozinhos, Eude, o rei, num recinto do palácio, Eude puxou do punhal e matou o monarca. Os guardas esperavam fora, pois não queriam interromper a conversa particular do seu rei. Enquanto isso, Eude fugiu, passando por entre os ídolos no corredor. Veja bem esta segunda referência aos falsos deuses cananeus, homens de guerra, e ganhou uma vitória decisiva antes que o inimigo pudesse se organizar após a perda do seu chefe. Eude, o herói ardiloso, foi um juiz forte. Durante a sua vida, o povo não pecou. Mas mesmo assim, ele é qual símbolo de declínio espiritual de Israel. A sua tática de ganhar a vitória, através de uma maneira, de uma mentira acerca de Deus, contrasta fortemente com a vitória anterior. Ganha por Otiniel com a unção do Espírito Santo. Então a gente vê o quê? A gente vê um homem que ele vai agir de forma astuta, argilosa, usando de mentira, porque Deus não mandou nenhuma mensagem para ele. Apesar disso, houve a vitória, Deus concedeu a vitória, foi um homem forte, só que, diferente de Otiniel, que tinha a unção de Deus, a unção do Espírito Santo. Já esse não. Mas enquanto ele foi juiz, houve paz no meio do povo. Houve tranquilidade no meio do povo. Daqui a pouco eu vou terminar já. Mas antes eu quero falar aqui também de um outro juiz chamado Sangar. Está ali a partir do versículo 31 do capítulo de número 3. Olha só. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Então, meu irmão, minha irmã, agora nós vamos falar um pouquinho aqui do Sangar. Um homem também levantado por Deus, juiz, né, no meio do povo, aonde agora ele vai, meu irmão, minha irmã, libertar o povo também das garras do inimigo. Então o juiz Sangar mereceu apenas uma simples referência no texto das maravilhas, que só fala dele só apenas no versículo 31, mas como já notamos, isto é um bom sinal, pois indica um juiz bom e piedoso que entrou de boa vontade na guerra para a libertação de Israel. Então assim, não tem muita coisa falando dele, mas ele fez o papel dele.
que foi obedecer a Deus e libertar o povo. Então nós estamos falando, irmãos, de líderes fortes na fé, que tinham a sua fé em Deus, que mantinham a sua fé no Senhor, e por isso foram levantados para libertar o povo quando estavam no momento de engano, de mentira. Tinham, meu irmão, perdido a sua fé, e aí quando a coisa apertou, eles se voltaram para Deus. Na apostila diz, como Sansão, ele foi um grande herói que matou centenas de soldados inimigos, e na vitória ganha por Sansão, Deus usou a queixada de um jumento, e no caso de Sangar foi utilizada uma aguilhada de bois. E é claro, nós estudaremos a seguir sobre uma estaca de tenda que trouxe uma grande vitória para Israel. Então, neste caso aqui, nos faz lembrar, irmãos, que as vitórias ganhas por Deus não dependem de recursos ou perícias humanas, mas do próprio poder de Deus. Não é um homem que faz ou que tem vitória, senão através do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Uma das coisas que me chama a atenção, até aqui aonde nós lemos, aonde nós vimos aqui, o que me chama muita atenção é ver que o povo sempre vacilava, saía da presença de Deus. Todas as vezes que tinham um juiz, eles mantinham sua fé em Deus. Quando o juiz morria ou saía de cena, a gente vê que o povo com o tempo ia falhando de novo. Irmãos, aquele negócio, tá aqui, né? Tá o juiz. Eles estão aqui obedecendo a Deus, estão vivendo o auge. O juiz morreu, aí eles enfraquecem na fé. Não sei por qual motivo o povo parece que perde a fé muito fácil. E aí cai na mão do inimigo, fazem aliança com o mal, fazem aliança com outros deuses, faz aliança, meu irmão, minha irmã, com aquilo que Deus não permite e nem quer. Em o nome de Jesus, nós precisamos abrir os nossos olhos, estar atento para não vacilar e não estar, meu irmão, minha irmã, vivendo uma vida medíocre. Em nome do Senhor, você tem tudo para vencer, você tem tudo para conquistar, você tem tudo para viver algo diferente na sua vida. Porém, meu irmão, minha irmã, por causa de abandonar, de não obedecer, porque o princípio aqui foi a obediência, que eles não praticaram a obediência na vida deles. E por isso, meu irmão, minha irmã, eles viveram momentos difíceis, mas aí é claro, Deus levanta alguém de fé, né? Deus levanta alguém de fé, alguém cheio do seu espírito, para poder, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, estar vivendo a promessa, estar vivendo os milagres, estar vivendo, meu irmão, minha irmã, algo diferente na sua vida. E eu quero aqui falar para você, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus, ele tem promessa para a sua vida. O nosso Deus tem coisas grandiosas para realizar na sua vida. Agora depende de você para poder viver, meu irmão, minha irmã, algo diferente. Depende de você para viver o sobrenatural de Deus. Depende somente de ti. Você não pode de forma alguma permitir que o mal venha te destruir. Você não pode aceitar o inimigo te envergonhar. Deus tem promessa para a sua vida, que você mantenha a sua fé, independente de qualquer coisa. Você não precisa pegar atalho, você não precisa ser traiçoeiro, você não precisa ser uma pessoa ardilosa, não. Faça as coisas conforme Deus, meu irmão, minha irmã, Ele pede. Faça as coisas conforme Deus te orienta. E você vai ver a glória, a graça, a virtude e a unção de Deus na sua vida. Você vai ver o quanto o Senhor, meu irmão, minha irmã, Ele é capaz de mudar a situação que você está vivendo. Que você, meu querido, minha querida, possa ser essa pessoa forte na fé. E dessa maneira você vai viver a promessa e a grandeza do nosso Deus. Você, meu irmão, minha irmã, não pode desistir agora. Você não pode agora olhar para trás. É preciso que você, meu querido e minha querida, mantenha-se focado, continuando acreditando que o nosso Deus te honrará. Na semana que vem nós vamos falar sobre os líderes vacilantes na fé. E nós vamos dando sequência
Depois falaremos dos líderes fracos na fé. E os fracassados na fé. Enfim, tem muita coisa para a gente ver. Eu espero que você tenha entendido hoje. Eu espero que você tenha tomado posse disto hoje. Falamos de três juízes que foram levantados pelo nosso Deus. 3 juízes, Otiniel, Eude e Sangar. Foram fortes na fé, venceram as batalhas, porque Deus era na vida deles. Deus, meu irmão, minha irmã, entenda, não é a tua força, é Deus que vai agir sobre a sua vida. Quero orar por você. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos clamar ao Pai. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e oremos ao Pai. Eterno e amado Deus, Pai Santo, querido e fiel, meu Deus, mais uma vez eu entro na Tua presença, glorifico o Teu nome e exalto a Ti, pois não existe outro como o Senhor, não existe outro como Tu. Pai, que essas pessoas que hoje ouviram esta palavra, esse ensinamento, possam manter a sua fé, que possam viver as Tuas promessas. Te sabe que não é fácil, a luta ela é grande, a batalha ela é enorme, mas o Senhor sempre nos encoraja a continuar. O Senhor nunca nos deixa desistir. Não é agora que nós vamos olhar para trás. Que todos esses ensinamentos, essas pessoas possam colocar em prática em suas vidas. Que elas possam, em nome de Jesus, meu Deus, manter a sua fé. Guarda cada uma delas. Que o Senhor abençoe a vida do Teu povo. Que o Senhor honre cada um deles. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, eles possam ser fiel a Ti. Assim eu oro, assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Quero agradecer porque até aqui você esteve aí conosco. Muito obrigado por você aí estar sempre aí participando. Fico muito feliz a cada um dos irmãos, né? Claro que agora eu não consigo ver quem é que está aí participando, quantas pessoas têm participando, mas independente de qualquer coisa, eu já agradeço a você por estar aqui conosco, tá certo? Olha, você que não é inscrito, se inscreve lá. Ah, um detalhe importante, não se esqueça de dar o like, que é onde tem o joinha, você clica lá, dá um like lá, que é fundamental e importante também para o canal. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Bom, nós vamos ficando por aqui, que o nosso bom Deus te abençoe e te honre, tenham todos uma ótima noite e que viva Ele, o Senhor Jesus.